Aquiles, no canto 1 da Ilíada, ele ouviu da mãe dele, Tétis, que ele teria uma vida curta, né? Se continuasse na guerra de Troia. Ele poderia ter essa vida curta, continuando na guerra, ou voltar para casa e ter uma vida longa, né? Ele permaneceu na guerra, mesmo se fosse para ter uma vida curta, mas ele queria a glória guerreira, né? O Agamenon, o rei maior dos aqueus, tomou dele a escrava, né? O butim da guerra, fazendo com que ele ficasse encolerizado e se retirasse da luta, ficando na própria tenda, remoendo remoendo a cólera dele, né? Choroso, ele pede para a mãe falar com Zeus para garantir para ele que os aqueus iriam perceber a loucura do Agamenon por ter desonrado ele e o pedissem para voltar, né? Honrando então ele. Ele pediu isso para Tétis, a Tétis foi pedir isso para Zeus e Zeus cumpriria, né? Nos cantos 17 e 18 da Ilíada, nós temos o 16, né? 17 e 18, o Patroclo foi vendo a aproximação dos troianos, os melhores aqueus feridos. O Patroclo resolveu ajudar os amigos, né? Coisa que o Aquiles se recusou a fazer. Aquiles se virou as costas para os amigos, né? E o melhor amigo dele, o Patroclo, resolveu vestir as armas do Aquiles e lutar, né? Aquiles disse para o Patroclo não apenas afastar os troianos das naus, né? E não lutar na planície que dá para a muralha de Troia, porque isso seria uma glória dele, né? Dele, Aquiles. Mas o Patroclo, com as armas do Aquiles, ele ficou tão obstinado quanto o Aquiles. O Patroclo, que era, enquanto Aquiles esteve na tenda, retirado da luta, o Patroclo era um alter ego do Aquiles, o duplo do Aquiles. Aquele para quem o Aquiles olhava, aquele que escutava os cantos que Aquiles entoava, os lamentos, né? Sem dizer nada, sem conseguir falar para o Aquiles uma palavra que fizesse o Aquiles voltar à luta. Mas quando o Patroclo veste as armas do Aquiles e vai lutar, ele não é mais um alter ego do Aquiles, ele é uma imitação do Aquiles, né? Imitação por quê?
porque ele não é Aquiles, ele é alguém vestido de Aquiles, enquanto Aquiles, ele não se veste de Aquiles. Ele é Aquiles com ou sem as armas, as armaduras do Aquiles, né? Ele é a própria presença dele, inteira. O Patroclo, quando está próximo da muralha de Troia, estão chegando, ultrapassando os limites dele, do que ele deveria fazer, ultrapassando o destino dele, ele é barrado por Apolo, né? Que faz com que as armas do Aquiles caiam, né? Mostrando que por baixo das armas há alguém. O Aquiles não perde as armas, nunca. Ele é inteiro com as armas. Agora, Patroclo é aquele que, estando com as armas do Aquiles, pode estar sem as armas do Aquiles, se despido na luta, né? Por Apolo, morto por um troiano, e também por Heitor, o principal troiano, né? Tem uma luta, tem uma disputa pelo cadáver do Patroclo. Os troianos querem levar Heitor já pegou as armaduras do Aquiles, que Patroclo usava, e aí os troianos queriam levar o cadáver para a cidade, enquanto os aqueus queriam trazer o cadáver para as tendas, para Aquiles, né? Há uma enorme disputa, uma disputa longa pelo cadáver do Patroclo. Quando um emissário é enviado para Aquiles para dizer da morte do amigo dele. Essa passagem aqui, no começo do canto 18. É curta, tá? Lutavam como fogo cintilante, e Antíloco, núncio de pés velozes, encontrou Aquiles na frente dos navios de proas elevadas, que, pressentindo a ocorrência de algo errado, dirige a fala ao coração meganimoso. Aquiles pressente que algo errado acontecia e falou com o próprio coração. Não é um bom sinal aqueles longos cabelos abandonarem a planície rumo às naves. Temo que os deuses cumpram o que dói em mim. Conforme Tétis anunciou-me certa vez, que o mirmidão melhor, durante a minha vida, não mais veria o sol, sujeito às mãos dos teucros. Tristeza, já não vive o filho de Benécio. Aqui ele sabia, ele já tinha ouvido da Tétis que o melhor dos mirmidões, o povo do qual Aquiles é rei, né? O melhor dos mirmidões morreria. Mas ele não percebeu que seria o Patroclo que morreria. Ele só percebeu quando já era tarde demais. Quando ele já tinha autorizado o amigo a ir lutar no lugar dele. A percepção do homem é tardia. Depois que os homens agem, depois que os homens vivem, é que os homens sabem o resultado do que fizeram, do que viveram. É assim com a eudaimonia. Um homem que diz que é o melhor do seu povo, porque é rico, porque tem glórias, ele não percebe que isso muda, que os deuses mudam a situação dele. E ele pode ficar sem nada. Só no fim da vida é que o homem pode dizer que teve eudaimonia, que teve prosperidade.
a percepção dos homens é atrasada. Aquiles, ele tinha ouvido da Tétis que o melhor dos Mirmidões morreria, mas ele não se deu conta disso, e mesmo assim deixou o amigo dele lutar no lugar dele. E agora vai entrar em desespero. Ele vai falar com o próprio coração para que ele se contenha a cólera dele contra o Agamenon, porque agora ele vai lutar para matar aquele que matou o melhor amigo dele. Aqueles que tinham pedido para Tétis que Tétis falasse com Zeus para devolver a glória a ele, garantir a glória a ele não podia imaginar como isso se cumpriria. Como as ações dele fariam com que Zeus cumprisse a glória dele. Segundo André Malta, nosso guia aqui para a leitura da Ilíada, o que trouxe a desgraça para Aquiles não foi a cólera dele contra o Agamenon. A cólera dele foi justa, porque o Agamenon a provocou com a própria perdição, né? Um rei desvairado naquele momento. Depois ele vai perder a perdição. Então a cólera do Aquiles inicialmente é justa contra o Agamenon, mas quando os amigos pedem ajuda a ele e ele vira as costas, querendo a humilhação, querendo um sofrimento dos amigos, né? Aí Zeus, ele tendo que cumprir o que prometeu a mãe dele, trazer a glória para ele cumpriria do modo que levaria a dor para ele, tirando o melhor amigo dele. Para ter a glória, ele perdeu o melhor amigo. E ele chega a falar, depois que perde o melhor amigo, que não tem mais sentido a glória. Tendo perdido o seu duplo, o seu conselheiro, o seu protetor, o seu anjo da guarda, o seu amor, qualquer coisa que ele conquistasse não tem mais sentido. A glória não tem mais sentido. Ele agora lutaria não pela glória, mas para matar o assassino do amigo dele. As ações dele vão ser selvagens. Ele vai agir de forma selvagem contra Heitor. Né? A gente vai ver isso nos próximos cantos na Ilíada. No diálogo Banquete do Platão, eles estão falando sobre Eros, concepções a respeito de Eros. E um dos participantes fala que os deuses dão glórias ao amante. Dão glórias ao amado que ama o seu amante. A relação erótica é uma relação entre um amante e um amado. A relação entre o Erastês e o Erômenos.
entre o homem e entre um homem e um efebo, um rapazinho. Pode ser entre dois exemplares humanos diferentes, mas na pederastia, por exemplo, é entre esses dois. O amante busca o amado. Ele se enamorou pelo rapazinho e ele busca o rapazinho, que recebe, é cortejado, tem favores oferecidos pelo amante. No banquete está se entendendo que a relação entre Aquiles e Patroclo, Aquiles era o Patroclo era o amante e o Aquiles era o amado. Porque o Patroclo é mais velho, ensinou coisas para o Aquiles nessa relação amorosa com ele, né? E Aquiles, o amado, né? Quando o Patroclo morre, quando o amante morre, o amado, ele vai vingar a morte do seu amante. Ele vai agir como o amante. Vai deixar de agir como um amado, como aquele que é procurado, e vai passar a agir como amante, aquele que procura. Poderia procurar sem a morte do outro, mas aqui ele vai buscar o Patroclo, buscar aquele que sempre o buscou, aquele que sempre esteve ao lado dele, como um alter ego, como um duplo, como um amante. Agora o Aquiles vai ser o amante do seu amante. Ele vai ser o buscador, ele vai ser o alter ego do Patroclo. De certa forma, como ele não vai mais valorizar a glória, e sim porque a glória se transformou em dor, Zeus considerar a glória a ele através da dor, da perda do melhor amigo. Como então a glória para ele se tornou algo maldito, ele vai agir como um amante ferido, o amante que perdeu o seu amado. E isso está no banquete, os deuses glorificam. Por isso que quando Aquiles morre, depois de matar o assassino do Patroclo, Heitor, Aquiles vai ter, mais para frente ele vai morrer, não vai conquistar a Troia, mas vai abrir caminho para isso, né? Ele vai ser enviado para a Ilha dos Bem-Aventurados. Um lugar que não é o Hades, é um bom lugar. Então, os homens têm percepção tardia, eles percebem as coisas quando elas já aconteceram, quando as desgraças ocorreram, ou quando as coisas boas aconteceram. No caso do Aquiles foi a desgraça, mas a ação dele, sendo a ação do amante, é extremamente louvável e foi reconhecida pelos deuses, né? Depois que ele morreu. Tá bom? Então, por enquanto é isso.